Meu nome é Anna Khan, e eu nasci e fui criado em Greenhampton, Escócia. Aos 46 anos, eu tinha tudo o que eu pensava que queria na vida: uma carreira de sucesso como contadora, um marido amoroso, 3 filhos maravilhosos e, o mais importante, o que eu acreditava ser uma fé inabalável no islamismo. Eu rezava 5 vezes por dia, jejuava durante o Ramadã, pagava zakat e até completava a peregrinação duas vezes. Eu era conhecido em nossa comunidade muçulmana local como alguém que podia recitar o Alcorão lindamente e ensinava estudos islâmicos para crianças em nossa mesquita. Aquela manhã de 10 de abril começou como qualquer outra. Acordei para a oração do Fajr, preparei o café da manhã para minha família e me preparei para o trabalho. O clima estava excepcionalmente agradável para Greenhampton, ensolarado, com uma brisa suave. Lembro-me de me sentir particularmente abençoado enquanto dirigia para o trabalho, ouvindo a recitação do Alcorão no som do meu carro. Mal sabia eu que, em poucas horas, tudo que eu acreditava sobre minha fé e realidade seria completamente destruído. Eu estava indo para uma reunião de contabilidade em Dublin. A rodovia D45 estava surpreendentemente vazia para uma manhã de quinta-feira. Enquanto eu dirigia, notei algo estranho no caminhão à minha frente. Ele estava carregando canos de aço, e eles não pareciam devidamente presos. Mantive distância, mas o destino tinha outros planos. O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Uma forte rajada de vento fez com que os canos mal presos se soltassem. Observei horrorizado vários canos de aço pesados vindo em direção ao meu carro. Desviei desesperadamente, mas não havia para onde ir. A última coisa de que me lembro foi do estrondo ensurdecedor de metal contra metal, o estilhaçamento de vidro e uma dor lancinante que tomou conta de todo o meu corpo. Os paramédicos me disseram mais tarde que um dos canos havia perfurado meu para-brisa, errando meu coração por centímetros, mas causando hemorragia interna grave. O impacto também causou múltiplas fraturas e uma lesão cerebral traumática. Quando me tiraram dos destroços, eu havia perdido tanto sangue que meu coração parou de bater por 15 minutos. Mas aqueles 15 minutos pareceram uma eternidade, onde experimentei algo que mudaria para sempre minha compreensão da vida, da morte e de tudo em que eu acreditava. Antes de contar o que vi durante aqueles 15 minutos, deixe-me compartilhar mais sobre minha vida antes do acidente. Fui criado em uma família muçulmana devota, onde questionar o islamismo era impensável. Meu pai era um imã em nossa mesquita local, e minha mãe ensinava árabe em uma escola islâmica. Nossas vidas giravam em torno dos ensinamentos e tradições islâmicos. Casei-me com meu marido, Han, quando tinha 23 anos. Ele era igualmente devoto ao islamismo, e juntos construímos o que pensávamos ser uma família muçulmana perfeita. Ensinamos nossos filhos, Nádia, 14, Adi, 11, e a pequena Farah, 9, que o islamismo era o único caminho verdadeiro para o paraíso. Nós os alertamos sobre os perigos da influência ocidental e a importância de permanecerem fiéis à sua fé. Eu era ativa na Davá, convidando não-muçulmanos para o islamismo. Eu acreditava de todo o coração que estava fazendo o trabalho de Allah ao espalhar o que eu pensava ser a verdadeira religião. Eu até convenci 3 dos meus colegas escoceses a se converterem ao islamismo, algo de que eu tinha imenso orgulho na época. Minha vida também era cheia de práticas culturais que agora percebo que estavam enraizadas no medo e no controle. Eu usava o hijab não apenas como um símbolo de modéstia, mas como uma barreira entre mim e o que me ensinaram que era um mundo corrompido. Eu evitava amizades próximas com não-muçulmanos, acreditando que eles poderiam me desviar. Recusei-me a ir a reuniões de feriados no trabalho, pensando que isso comprometeria minha fé. A ironia era que, apesar da minha demonstração externa de piedade, eu tinha momentos de dúvida que tentava desesperadamente suprimir. Às vezes, tarde da noite, eu me perguntava por que Allah condenaria pessoas boas ao inferno simplesmente porque elas. Eu não era muçulmana.
Questionei por que o testemunho de uma mulher valia a metade do de um homem na lei islâmica. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, eu buscava refúgio na oração e na recitação do Alcorão, acreditando que Satanás estava tentando me enganar. Lembro-me da última conversa que tive com minha filha, Nádia, na manhã do acidente. Ela me perguntou por que sua melhor amiga não muçulmana, Chloe, iria para o inferno apesar de ser uma pessoa tão gentil. Dei a ela a resposta padrão sobre como acreditar na religião errada significava condenação eterna, mas as palavras pareciam vazias mesmo quando eu as falava. Olhando para trás, percebo que estava vivendo em uma bolha cuidadosamente construída de crenças que tinha medo de examinar muito de perto. Eu me confortava nos rituais, na comunidade e na certeza que o islamismo proporcionava. Julguei os outros com base na adesão à lei islâmica, ignorando as contradições e os problemas éticos dentro do meu próprio sistema de crenças. Na manhã do acidente, participei de uma sessão de oração ao amanhecer na mesquita. O imã fez um discurso apaixonado sobre a importância de permanecermos firmes em nossa fé em um mundo cada vez mais secular. Ele nos alertou sobre os enganos do cristianismo e de outras religiões. Concordei, sentindo-me seguro em minha crença de que estava no caminho certo. Se ao menos eu soubesse o quão errado eu estava. Enquanto dirigia pela D45 naquela manhã fatídica, estava ouvindo uma palestra sobre os milagres do profeta Maomé. O palestrante estava explicando como Maomé dividiu a lua ao meio, uma afirmação que sempre aceitei sem questionar, apesar de seu absurdo. Agora entendo que essa disposição de acreditar no inacreditável me preparou para o que eu estava prestes a vivenciar, mas não da maneira que eu esperava. O acidente em si foi assustador, mas o que aconteceu depois que meu coração parou de bater foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Enquanto os paramédicos trabalhavam desesperadamente para reanimar meu coração, minha consciência se separou do meu corpo quebrado, e comecei uma jornada que revelaria a verdade sobre tudo em que eu acreditava. O dia anterior ao meu acidente ainda me assombra. Eu tinha entrado em uma discussão acalorada com minha irmã, Mina, que recentemente começou a questionar certos aspectos do islamismo. Ela tinha descoberto alguns fatos históricos preocupantes sobre a vida de Maomé, coisas que eu sempre ignorei ou racionalizei, seu casamento com Aisha, os ataques a caravanas, as execuções de críticos. Ela trouxe isso à tona, e eu descartei suas preocupações com apologética ensaiada. Você está sendo influenciada pela propaganda ocidental, eu disse a ela com raiva. Esses orientalistas distorcem tudo para fazer o islamismo parecer ruim. Você precisa fortalecer seu imã. Olhando para trás, percebo que era eu quem se recusava a ver a verdade. Eu tinha investido tanto da minha identidade no islamismo que questioná-lo parecia questionar minha própria existência. Eu havia dedicado inúmeras horas a memorizar o Alcorão, a dar aulas na madrasa e a defender o islamismo contra críticas. O pensamento de que tudo isso poderia ser baseado em falsidade era assustador demais para contemplar. Meu marido, Rizvan, percebeu minha distração naquela noite quando nos sentamos para jantar. Ele perguntou o que estava me incomodando. Não contei a ele sobre as perguntas de Mina. Tive medo de que ele cortasse o contato com ela, como fez com seu próprio primo quando ele deixou o islamismo anos atrás. Em vez disso, murmurei algo sobre estresse no trabalho. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras de Mina e na crescente pilha de dúvidas que eu estava suprimindo. Lembrei-me de Chloe, a amiga da minha filha, e sua família, pessoas gentis e generosas que se voluntariavam em abrigos para moradores de rua e acolhiam crianças abandonadas. De acordo com minhas crenças, elas estavam destinadas ao fogo eterno do inferno simplesmente porque não eram muçulmanas. O pensamento me deixou desconfortável, mas o afastei como já havia feito inúmeras vezes antes. Levantei-me e fiz a oração Tajud, buscando conforto nos rituais familiares. Recitei a Surata Yasin, meu capítulo favorito do Alcorão,
esperando que acalmasse meu coração perturbado. Por um momento, funcionou. Os versos melodiosos em árabe me envolveram como um cobertor quente, envolvendo-me na segurança da fé inquestionável. Mas agora entendo que esse conforto era apenas outra forma de fuga. Eu estava me escondendo da verdade por trás de belas palavras em uma língua que eu não entendia completamente. Eu estava encontrando refúgio na tradição em vez de encarar a realidade. Naquela manhã, enquanto me preparava para minha jornada fatídica, arrumei meu tapete de oração e hijabs como de costume. Eu tinha uma reunião marcada com o conselho às 14 horas, mas planejei parar em uma mesquita para a oração de dur primeiro. Eu ainda era aquela pessoa que organizava sua vida inteira em torno dos horários de oração, sentindo-me culpada por perder até mesmo uma única raca. Dei um beijo de despedida em meus filhos, sem saber que seria a última vez que os veria como a pessoa que eu era. Fará, minha caçula, agarrou-se a mim um pouco mais do que o normal. Tive um sonho assustador com você, mamãe, ela disse. Eu a abracei com força e recitei o dua para a proteção que ensinei a todos os meus filhos. Se eu soubesse que a proteção real de que eu precisava não estava naquelas frases em árabe que eu tinha memorizado, mas na verdade da qual eu estava fugindo a vida toda. Enquanto dirigia naquela manhã, passei por várias igrejas. Lembro-me de olhar para elas com uma mistura de pena e superioridade, pensando em como os cristãos tinham corrompido suas escrituras e se perdido. Eu até sorri presunçosamente quando passei por um grupo de pessoas entrando em uma igreja, tranquilizado pelo pensamento de que o islamismo era a religião que mais crescia e que, eventualmente, todos reconheceriam sua verdade. A ironia desses pensamentos não passou despercebida para mim agora. Pouco antes do acidente, eu estava pensando sobre o próximo Ramadã. Eu já tinha começado a planejar as refeições iftar que eu prepararia, as orações extras que eu faria e as palestras islâmicas que eu assistiria. Minha vida inteira era centrada em torno dessas obrigações e celebrações religiosas. Eu achava que elas davam sentido e propósito à minha vida. Então tudo mudou em um instante. O guincho dos pneus. A visão horripilante de canos de aço voando em direção ao meu carro. O impacto esmagador. Esses foram apenas o começo de uma jornada que tiraria tudo o que eu pensava que sabia sobre Deus, a verdade e a salvação. Enquanto meu carro girava fora de controle e tudo ficava escuro, meu último pensamento consciente foi a charrada, a declaração islâmica de fé. Quão apropriado foi meu ato final como muçulmano declarar minha crença em uma religião que eu estava prestes a descobrir que era falsa. No momento em que meu coração parou de bater, senti-me flutuando acima do meu carro destruído. A cena abaixo era um caos, paramédicos correndo ao redor do meu corpo, os rostos horrorizados de outros motoristas que pararam para ajudar, as luzes piscantes dos veículos de emergência. Mas me senti estranhamente desligado de tudo, como se estivesse assistindo a um filme da tragédia de outra pessoa. Eu esperava ver os anjos muçulmanos da morte, Munkar e Nakir, vindo me questionar sobre minha fé, como me ensinaram durante toda a minha vida. Em vez disso, fui envolvido por uma luz brilhante que parecia penetrar cada parte do meu ser. Esta não era a luz forte e ofuscante do sol ou de lâmpadas artificiais. Era viva, inteligente e cheia de um amor tão profundo que fazia minha compreensão terrena do amor parecer uma sombra. À medida que a luz me atraía, comecei a me mover pelo que parecia um túnel. O mundo que eu conhecia desapareceu, e experimentei uma clareza de consciência que nunca havia conhecido antes. Cada ensinamento islâmico sobre a morte e a vida após a morte em que eu acreditava de repente parecia histórias de crianças em comparação com a realidade que eu estava vivenciando. Então eu o vi. O ser de luz diante de mim era Jesus Cristo, não como um profeta, como me ensinaram no Islã, mas como Senhor e Deus. Eu sabia disso com uma certeza que transcendia a visão física. Sua presença irradiava uma majestade e autoridade que fazia tudo em que eu acreditava sobre Alá parecer pálido e distante.
Este não era o Jesus retratado em pinturas ou descrito na versão islâmica higienizada de sua história. Este era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. O amor que emanava dele era avassalador, mas também o era a verdade que ele começou a me mostrar. Em um instante, minha vida inteira foi mostrada em perfeita clareza. Cada pensamento, palavra e ação da minha vida foram expostos diante de mim no que parecia uma exibição panorâmica da verdade. Eu vi como eu havia justificado minhas crenças, mesmo quando elas contradiziam a compaixão humana básica. Testemunhei os momentos em que menosprezei os não-muçulmanos, convencido de que estavam destinados ao inferno. A arrogância espiritual que eu abrigava tornou-se dolorosamente clara, e vi como havia passado essa mesma mentalidade para meus filhos. As revelações mais devastadoras, no entanto, foram sobre Maomé e o islamismo. Foi-me mostrada a verdadeira origem da religião que eu havia defendido tão apaixonadamente. Vi Maomé recebendo suas revelações, mas elas não eram de Deus, como eu acreditava. Em vez disso, testemunhei as entidades espirituais obscuras que o enganaram, e, por meio dele, bilhões de outros ao longo da história. Vi o verdadeiro Maomé histórico, não a versão higienizada que me ensinaram. Eventos de sua vida se desenrolaram com perfeita clareza: a violência, as manobras políticas e as revelações convenientes que sempre pareciam se alinhar com seus desejos pessoais. Cada cena perfurou meu coração como uma adaga, destruindo a base de tudo em que eu acreditava. A parte mais dolorosa foi ver como essas decepções se espalharam por gerações, capturando buscadores sinceros da verdade em uma rede de falsos ensinamentos. Vi meus pais, avós e ancestrais, todos presos nesse sistema. Suas intenções eram puras, eles acreditavam genuinamente que estavam levando vidas justas, mas a verdade que eles haviam passado era profundamente falha, distanciando cada geração mais do Deus real. Jesus me mostrou como o islamismo havia pegado fragmentos da verdade e os misturado com falsidade, criando um sistema de crenças que obscurecia sua verdadeira natureza e o verdadeiro caminho para a salvação. Vi como o conceito islâmico de Alá, embora tomasse emprestado da verdade de um Deus, havia distorcido sua natureza em algo distante, legalista e severo. À medida que essas revelações continuavam, tomei consciência da presença de anjos, não os anjos islâmicos que eu esperava, mas magníficos seres de luz. A própria presença deles testemunhava a verdade do que eu estava vendo. Essas não eram as criaturas aladas da imaginação popular, mas seres inspiradores cuja natureza e propósito transcendiam tudo o que me haviam ensinado. Um deles avançou, se mover é o termo certo nessa dimensão, e começou a revelar versículos específicos do Alcorão. Pela primeira vez, eu os vi com olhos espirituais. Sua verdadeira origem e propósito foram expostos, e eu entendi como eles foram criados para afastar as pessoas de Cristo. A mistura inteligente de verdade e erro se tornou tão evidente quanto ver o funcionamento de um engano intrincado subitamente exposto à luz. Foi-me mostrado como o ensinamento islâmico de que Jesus era apenas um profeta era uma mentira crítica. A realidade espiritual de sua natureza divina, sua morte na cruz, que o islamismo nega, e sua ressurreição foram reveladas diante de mim. A verdade era tão vívida, tão inegável, que minhas antigas crenças agora pareciam mal-entendidos infantis. Então veio uma revelação que era quase dolorosa demais para suportar. Foi-me mostrado o destino de almas que morreram acreditando no islamismo. Essas eram pessoas que foram enganadas até o último suspiro, apenas para descobrir tarde demais que acreditaram em uma mentira. A angústia de sua realização era insuportável de testemunhar. Eu vi meu tio recentemente falecido, um hafiz que dedicou sua vida inteira a memorizar e ensinar o Alcorão. Ele estava atormentado, lutando com a verdade horripilante de que o trabalho de sua vida havia sido construído sobre uma fundação falsa. As revelações continuaram com clareza implacável. Foi-me mostrada a realidade espiritual por trás de cada um dos 5 pilares do Islã.
As orações diárias que eu realizava com orgulho foram reveladas como rituais vazios direcionados a uma divindade que não era o Deus verdadeiro. As inúmeras horas que passei recitando palavras árabes que mal entendia me impediram de formar um relacionamento real com Jesus Cristo. Minhas peregrinações do Hajj, que eu considerava o auge da minha devoção espiritual, foram mostradas em sua verdadeira luz. A Kaaba, que eu circulava com tanta reverência, foi revelada como tendo origens na adoração pagã. A Pedra Negra, que eu tentava desesperadamente beijar, foi exposta como um objeto de idolatria. A atmosfera espiritual ao redor de Meca estava pesada com escuridão, uma escuridão que eu confundia com santidade. Uma das verdades mais devastadoras dizia respeito aos meus atos de caridade islâmica. Embora as ações em si, ajudar os outros, alimentar os pobres, fossem boas, vi como as usei para promover uma religião falsa. Eu involuntariamente afastei as pessoas da salvação. Toda vez que convenci alguém a se converter ao islamismo, pensando que estava salvando-as, eu as havia, na realidade, afastado mais de Cristo. Então o ser de luz, Jesus, se voltou para mim. Jesus revelou algo que me abalou profundamente, uma verdade que desvendou o engano mais profundo que eu havia aceitado sem saber. Ele me mostrou como o ensinamento islâmico sobre seu retorno havia sido habilmente distorcido para preparar as pessoas para aceitar o anticristo. Vi com total clareza como a versão muçulmana de Jesus, Isa, retornando para quebrar a cruz e abolir o cristianismo, era um engano deliberado projetado para enganar inúmeras almas durante o fim dos tempos. No entanto, em meio a essa revelação de escuridão, também havia luz. Foi-me mostrado o verdadeiro caminho para a salvação, simples, profundo e belo. Era a fé em Jesus Cristo, um relacionamento baseado no arrependimento sincero, sacramentos e boas obras feitas em seu nome. Este não era o sistema complexo de leis e regulamentos rígidos que passei minha vida seguindo, mas um caminho cheio de graça e amor. Os anjos então revelaram cenas que fizeram lágrimas rolarem pelo meu rosto. Vi os cristãos fiéis ao longo da história que dedicaram suas vidas para alcançar os muçulmanos com a verdade. Esses eram homens e mulheres que oraram fervorosamente, derramaram lágrimas e fizeram sacrifícios inimagináveis para levar o Evangelho às terras muçulmanas. Alguns até deram suas vidas por essa causa, morrendo como mártires por Cristo. Sua devoção e coragem contrastavam fortemente com a rejeição e perseguição que frequentemente enfrentavam. Fui então transportado para testemunhar a igreja cristã primitiva. A pureza de sua fé, sua devoção inabalável e sua conexão direta com Deus por meio de Cristo eram diferentes de tudo que me haviam ensinado. O poder do Espírito Santo se movia entre eles com realidade inegável. Esta não era a versão distorcida da história cristã que eu havia sido levado a acreditar, era uma fé viva e pulsante enraizada na verdade. Então veio a parte mais pessoal e agonizante da revelação. Foi-me mostrado o futuro que aguardava meus filhos se continuassem no islamismo. Vi sua cegueira espiritual se aprofundar com o tempo, seus corações endurecendo à medida que se tornavam mais devotados aos ensinamentos islâmicos. A visão de meus preciosos filhos sendo levados para mais longe de Cristo me encheu de uma tristeza que não consigo descrever completamente. Mas havia esperança. Jesus me mostrou outro futuro possível, onde meus filhos o conheceriam. Nessa visão, vi a paz e a alegria genuínas que os aguardavam, o relacionamento profundo que eles poderiam ter com Deus e a vida eterna que poderiam herdar. Essa esperança me deu coragem para o que eu sabia que teria que enfrentar se retornasse à vida. Ao longo dessas revelações, eu estava profundamente ciente de estar na presença da verdade absoluta. Não era como ler um livro ou ouvir uma palestra, era a verdade transmitida diretamente à minha alma. Cada engano foi exposto, cada mentira descoberta e cada verdade tornada cristalina. Os anjos me mostraram como Satanás usou o islamismo para criar um sistema que parecia divino na superfície,
mas foi projetado para impedir que as pessoas conhecessem o Deus verdadeiro. A exigência de orar em árabe, o foco em leis rígidas, o medo de questionar ou duvidar e as penalidades severas por deixar o islamismo, tudo serviu como correntes para manter as pessoas presas no engano espiritual. Uma revelação me atingiu profundamente: o verdadeiro significado espiritual por trás do uso do hijab. Embora a modéstia seja uma virtude, vi como a ênfase islâmica em coberturas externas simbolizava uma venda espiritual, um véu sobre os corações e mentes dos muçulmanos, impedindo-os de ver a verdade de Cristo. O que se seguiu foi a parte mais intensa da minha experiência. Jesus me levou para testemunhar o que os muçulmanos chamam de jornada noturna de Maomé. Em vez da gloriosa ascensão espiritual que sempre acreditei que fosse, vi a verdadeira natureza das entidades que enganaram Maomé na caverna. Elas não eram o anjo Gabriel, mas seres espirituais sombrios disfarçados de luz. Observei com horror enquanto essas entidades criavam uma religião projetada para afastar milhões da salvação. Então Jesus me mostrou o verdadeiro significado de sua crucificação, uma verdade que o islamismo nega explicitamente. Eu experimentei, em alguma pequena medida, a realidade espiritual do que aconteceu na cruz. Eu senti o imenso peso do pecado da humanidade colocado sobre ele, a separação de Deus Pai que ele suportou e o triunfo de sua ressurreição. O ensinamento islâmico de que Alá não tem filho foi exposto como um ataque direto a esta verdade central da salvação. Também me foi mostrada a verdadeira natureza do paraíso. A representação islâmica, um lugar de prazeres e recompensas físicas, foi revelada como uma falsificação grosseira. Em contraste, o verdadeiro céu era um lugar de comunhão perfeita com Deus por meio de Cristo, uma realidade espiritual tão bela e gratificante que todos os prazeres terrenos pareciam insignificantes em comparação. Os anjos revelaram como os ensinamentos islâmicos sobre o inferno, embora o identificassem corretamente como um lugar de tormento, distorceram a verdade sobre quem vai para lá. Não foi a mera falha em seguir as leis islâmicas ou rejeitar suas doutrinas que condenou as almas, mas a rejeição de Cristo, a única fonte verdadeira de salvação. Foi-me mostrada outra revelação que virou meu entendimento de cabeça para baixo: o destino das almas. Ao contrário do que me ensinaram, que os não-muçulmanos vão automaticamente para o inferno, eu vi a verdade. O inferno não era reservado para aqueles fora do islamismo, mas para aqueles que rejeitaram a verdade de Cristo depois de vê-la. Então, recebi uma visão sobre a Trindade, o grande obstáculo para os muçulmanos. Na minha educação islâmica, a Trindade foi caricaturada como uma forma de politeísmo, um espantalho que fui ensinado a rejeitar. Agora, eu vi a profunda beleza desse mistério divino. O único Deus verdadeiro existe como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, em uma unidade que transcende a lógica humana. Não era uma contradição, mas um relacionamento tão harmonioso e perfeito que revelava a própria natureza do amor. Em seguida, foram-me mostrados vislumbres do futuro, não em eventos específicos, mas em traços gerais. Vi como a escatologia islâmica foi elaborada para espelhar profecias bíblicas de maneiras que enganariam as pessoas quando os eventos reais do fim dos tempos começassem a se desenrolar. Multidões de muçulmanos estavam sendo desviadas, interpretando eventos em desenvolvimento através de uma lente moldada por falsos ensinamentos. Mas mesmo no peso dessas revelações, o sentimento avassalador que experimentei foi o amor. Jesus me mostrou seu amor pelos muçulmanos, amor que era inabalável, apesar da rejeição deles a ele. Senti seu coração se partir por cada muçulmano sincero que orava 5 vezes por dia voltado para Meca, acreditando que estavam adorando o Deus verdadeiro, mas sendo inconscientemente levados para longe dele. Os anjos me mostraram versículos bíblicos específicos, passagens que me ensinaram que estavam corrompidas. Vi seu verdadeiro significado e como as interpretações islâmicas as distorceram para se encaixarem em uma narrativa diferente. A Bíblia, me foi mostrada, era a palavra preservada de Deus,
permanecendo firme apesar de séculos de tentativas de desacreditá-la e distorcê-la. Então fui levado mais profundamente às realidades espirituais por trás das práticas islâmicas que eu havia seguido fielmente. O jejum do Ramadã, que eu acreditava que purificava minha alma, foi revelado como um substituto para a verdadeira limpeza espiritual que só vem através do sangue de Cristo. Vi como os rituais físicos me distraíram de reconhecer minha fome e sede mais profundas por retidão, uma fome que somente Jesus poderia satisfazer. Uma das revelações mais marcantes foi sobre a Shahada, a declaração islâmica de fé que eu havia recitado inúmeras vezes. Foi-me mostrado como essas palavras agiam como um selo espiritual, me prendendo a um falso sistema de crença. A cada repetição, o véu sobre meus olhos espirituais ficava mais espesso. Jesus então revelou algo que me fez cair de joelhos. Ele me mostrou como ele estava trabalhando em minha vida mesmo quando eu estava me opondo a ele. Cada dúvida que eu havia suprimido, cada pergunta que eu havia ignorado, tinha sido sua batida gentil na porta do meu coração. Aqueles sentimentos desconfortáveis que eu tinha ao ler certos versículos do Alcorão ou Hadith. Eles eram o Espírito Santo, me cutucando para ver a verdade. Me foram mostrados momentos específicos em que Cristo havia me alcançado por meio de outros. Havia a enfermeira cristã que havia orado por mim quando eu estava doente, o pregador de rua com quem eu havia discutido ironicamente e amiga da minha filha, Chloe, que nos convidou para a igreja. Esses eram compromissos divinos, oportunidades que eu havia descartado por orgulho e ignorância. O momento mais doloroso foi quando vi como as perguntas inocentes da minha filha sobre religião tinham sido motivadas pelo Espírito Santo. Ela uma vez me perguntou por que ela parecia tão assustadora enquanto Jesus parecia gentil. Em vez de ouvir seu coração, eu a repreendi e a fiz memorizar mais versículos do Alcorão para fortalecer sua fé. Agora, eu via como eu a havia involuntariamente forçado a construir muros contra a própria verdade que seu coração puro estava sentindo. Então veio uma visão que partiu meu coração. Foi-me mostrado o leito de morte do meu pai, um evento que tinha acontecido 2 anos atrás. Suas últimas palavras foram Allahu Akbar, e eu acreditava que era uma morte islâmica abençoada. Agora eu vi a realidade do despertar de sua alma na vida após a morte. Sua angústia era insuportável quando ele percebeu que tinha acreditado em uma mentira. Eu vi seu tormento, não apenas pela verdade revelada tarde demais, mas pelos momentos em sua vida em que ele havia rejeitado o Evangelho, especialmente de um colega de trabalho cristão que havia tentado compartilhar Cristo com ele. Os anjos me levaram mais longe, para testemunhar cenas da história islâmica primitiva que tinham sido escondidas ou alteradas em nossas fontes tradicionais. Eu vi as verdadeiras origens da compilação do Alcorão, as motivações políticas por trás de muitas decisões e como a mensagem simples que Maomé poderia ter recebido inicialmente tinha sido corrompida pela ambição humana e engano demoníaco. Foi-me então mostrado o verdadeiro papel das mulheres no Islã. As restrições e regras que eu tinha seguido, acreditando que eram comandos divinos, foram reveladas como ferramentas de controle. A suposta honra e proteção que os ensinamentos islâmicos ofereciam às mulheres não passavam de belas correntes, prendendo não apenas seus corpos, mas suas almas. Finalmente, Jesus revelou por que me foi permitida essa experiência de quase morte. Ele tinha planos para mim, ajudar a libertar outras pessoas. Entendi que tinha sido chamada para compartilhar a verdade, para trazer luz àqueles que ainda estavam na escuridão e para quebrar as correntes do engano que mantinham tantos cativos. Foi mostrado como as orações repetitivas às quais eu me apegava para obter conforto eram distrações do relacionamento genuíno que Deus desejava comigo. Cada declaração, embora sincera, agia como uma barreira em vez de uma ponte, mantendo meu coração distante da verdade. A sensação de traição que senti era avassaladora, mas ao lado dela havia uma profunda compreensão da misericórdia de Deus.
Mesmo na minha ignorância, ele foi paciente e amorosamente persistente, esperando o momento em que meu coração se voltaria para ele. Os momentos finais da minha experiência foram uma espécie de comissão. Jesus olhou para mim com um amor que as palavras não podem capturar e me deu uma missão clara: compartilhar a verdade que me foi mostrada. Não foi um comando nascido da obrigação, mas um convite para participar de sua obra de redenção. Ele me lembrou que minha história poderia ser uma luz na escuridão para outros presos no mesmo engano que uma vez me prendeu. Antes que minha experiência terminasse, eu estava cercada pelos anjos que estavam me guiando. Eles colocaram as mãos sobre mim, e senti uma onda de força e paz, uma garantia divina de que eu não enfrentaria minhas provações sozinha. Ao retornar ao meu corpo, acordei com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, meu coração em chamas com amor por Jesus e um desejo urgente de compartilhar a mensagem de sua salvação. A jornada à frente era clara, embora repleta de desafios. Eu sabia que meu testemunho encontraria resistência e até hostilidade. Minha família, meus amigos e minha comunidade teriam dificuldade para entender, e muitos me rejeitariam imediatamente. No entanto, os rostos daqueles que eu tinha visto, aquelas almas questionadoras e em busca, prontas para ouvir a verdade, me deram coragem. Eu não estava mais preso ao medo ou à tradição. Eu tinha sido libertado, e com essa liberdade veio a responsabilidade de levar outros à luz que eu havia encontrado. Essa experiência transformou minha vida completamente. Meus antigos modos de pensar e viver se foram substituídos por uma nova identidade em Cristo. Não foi um caminho fácil, mas foi cheio de propósito, paz e a profunda certeza da presença de Deus a cada passo do caminho. Foi-me mostrado o verdadeiro estado espiritual de Meca durante o Hajj. Em vez da atmosfera sagrada que eu havia experimentado lá, vi forças espirituais obscuras alimentando-se das emoções intensas e da devoção de milhões de peregrinos sinceros. A energia espiritual gerada ali não estava ascendendo ao céu, como eu acreditava, mas estava sendo canalizada para manter o poder do engano. Os anjos então revelaram algo sobre a compreensão islâmica de Jesus que me deixou chorando. Toda vez que os muçulmanos falam respeitosamente de Jesus como um profeta, enquanto negam sua divindade e crucificação, eles estão participando de uma forma sutil de blasfêmia. Vi como esse engano inteligente fez os muçulmanos sentirem que estavam orando Jesus enquanto, na verdade, negavam tudo que o torna o Salvador. Uma das revelações mais perturbadoras dizia respeito ao impacto espiritual de negar a morte de Jesus na cruz. Essa doutrina islâmica foi mostrada como um golpe de mestre do engano, pois anulou os próprios meios de salvação enquanto fazia os adeptos sentirem que estavam defendendo a honra de Deus ao rejeitar a ideia de que ele permitiria que seu profeta fosse crucificado. Testemunhei cenas que revelaram a verdadeira origem de muitas práticas islâmicas. O jejum do Ramadã, por exemplo, demonstrou ter sido adaptado de práticas religiosas existentes, mas despojado de seu significado espiritual e transformado em um meio de controle religioso. O sentimento de solidariedade e realização espiritual que ele gerou serviu para fortalecer o apego ao islamismo, ao mesmo tempo em que impedia o verdadeiro crescimento espiritual. Então Jesus me mostrou algo sobre a natureza da adoração verdadeira. Ao contrário dos tempos rígidos de oração e movimentos físicos do Salá islâmico, vi como a adoração genuína flui de um coração transformado pelo amor de Cristo. A liberdade e a alegria dessa adoração verdadeira fizeram minhas devoções religiosas anteriores parecerem uma imitação mecânica e infantil do comportamento adulto. Os anjos revelaram como a ênfase islâmica na pureza externa, lavagem ritual, evitar certos alimentos e ficar longe de cães, manteve milhões focados no físico, enquanto cegos à sua necessidade de limpeza interna que somente o sangue de Cristo poderia fornecer. Cada regra detalhada sobre limpeza foi outra distração da verdadeira pureza espiritual. Foi-me mostrada a realidade espiritual por trás da proibição islâmica de questionar ou duvidar da fé. O que eu pensava estar protegendo as pessoas de se desviarem era, na verdade, uma prisão espiritual.
impedindo-os de descobrir a verdade. Toda vez que eu silenciava minhas próprias dúvidas ou desencorajava outros de questionar, eu reforçava as barras desta prisão. Conforme meu tempo no reino espiritual continuava, Jesus me mostrou a profunda verdade sobre a perseguição religiosa. Eu vi como os comandos islâmicos para se opor e subjugar os não-muçulmanos levaram a séculos de violência e opressão, enquanto os perpetradores acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus. O conceito de lutar pela causa de Alá foi revelado como um engano devastador que causou sofrimento incalculável. Então veio uma série de revelações sobre a visão islâmica das mulheres que me abalaram profundamente. Além das restrições óbvias sobre vestimenta e comportamento, me mostraram como todo o sistema foi projetado para manter as mulheres em escravidão espiritual, emocional e muitas vezes física. O ensinamento de que a maioria dos habitantes do inferno seriam mulheres foi mostrado como parte de uma estratégia deliberada para criar uma insegurança espiritual profundamente arraigada. Os anjos revelaram algo particularmente doloroso sobre meu papel como mãe. Todas aquelas vezes em que ensinei minhas filhas a serem boas mulheres muçulmanas, a serem submissas, a aceitar restrições como proteção, a ver seu valor através das lentes dos ensinamentos islâmicos, eu estava passando correntes de escravidão para a próxima geração. As lágrimas que eu agora chorava eram avassaladoras. Não apenas por mim, mas por todas as mães que, sem saber, amarravam suas filhas da mesma maneira. Jesus então me mostrou o verdadeiro impacto espiritual do ensinamento islâmico de que ele não é o Filho de Deus. Essa negação foi revelada como a pedra angular do poder do islamismo de impedir as pessoas de se salvarem. Ao rejeitar a filiação divina de Cristo, os muçulmanos são impedidos de entender a profundidade do amor de Deus e a verdadeira natureza da redenção. Testemunhei cenas da minha própria vida em que argumentei contra a divindade de Cristo, orgulhosamente pensando que estava defendendo o monoteísmo puro. Agora eu via como cada argumento era outro tijolo na parede que me separava da verdadeira salvação. O conceito islâmico de monoteísmo foi revelado como uma falsificação inteligente que impedia as pessoas de conhecer a verdadeira natureza de Deus. A revelação final dizia respeito à realidade espiritual do meu retorno à vida que se aproximava. Foi-me mostrado que minha sobrevivência a essa experiência de quase morte não foi aleatória, mas parte de um plano divino. Jesus deixou claro que eu estava sendo enviado de volta com a missão de compartilhar essas verdades com outros presos no mesmo engano em que eu estava. Antes do meu retorno, recebi uma última visão avassaladora. Vi inúmeros muçulmanos ao longo da história que secretamente conheceram a Cristo, mas foram forçados a manter sua fé escondida. Seu sofrimento silencioso, suas orações secretas, sua adoração isolada, tudo foi visto e honrado por Deus. Foi-me mostrado quantos muçulmanos hoje estão tendo sonhos e visões de Jesus como parte de um grande movimento de Deus no mundo islâmico. À medida que meu tempo na presença de Jesus chegava ao fim, senti seu amor, não apenas por mim, mas por todos os muçulmanos. Um amor tão puro e poderoso que transcendeu todas as barreiras da religião e da cultura. Esse amor que agora eu entendia era a chave para quebrar o poder do engano islâmico. Não eram argumentos ou provas que finalmente libertariam as pessoas, mas um encontro com o Cristo vivo. Quando abri meus olhos no hospital, tudo era diferente. A luz fluorescente parecia fraca comparada à glória que eu tinha testemunhado, e minhas primeiras palavras não foram a declaração islâmica de fé, como teriam sido antes, mas Jesus é o Senhor. Palavras que logo virariam meu mundo de cabeça para baixo. Meu marido, Rizvan, estava lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhando Lila, você está viva, ele exclamou, pegando minha mão. A alegria em seus olhos logo se transformaria em confusão e depois em raiva quando comecei a compartilhar o que tinha experimentado. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia sentir era uma compaixão avassaladora por ele e por todos os outros ainda presos no engano do qual eu tinha acabado de escapar.
Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa. Várias cirurgias repararam os danos físicos do acidente, mas eles não conseguiam explicar como eu sobrevivi estando clinicamente morta por 15 minutos sem danos cerebrais. Eu sabia o motivo, minha jornada não havia terminado. Eu tinha sido enviada de volta com um propósito. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Enquanto eu estava deitada na minha cama de hospital, eu lutava para contar à minha família sobre minha experiência. Toda vez que meus filhos me visitavam, meu coração doía. Vê-los vestidos com suas roupas islâmicas, ouvi-los dizer Insha'Allah e Alhamdulillah, cada palavra agora parecia um lembrete do engano do qual eu havia sido libertada. Quando finalmente contei a Rizvan sobre minha experiência, sua reação foi exatamente como me mostraram que seria. Primeiro veio a negação. Ele insistiu que era apenas uma alucinação induzida por trauma. Depois, raiva. Ele trouxe outros para me aconselhar. Finalmente, ultimatos, ou eu retornava ao islamismo, ou nosso casamento acabaria. As reações dos meus filhos variaram. Nádia, minha mais velha, me surpreendeu ao admitir que ela mesma tinha dúvidas sobre o islamismo. Oti respondeu com raiva, repetindo os argumentos contra o cristianismo. Aprendi na escola islâmica. A pequena Fará simplesmente perguntou se ela ainda podia amar Jesus e Alá, partindo meu coração com sua pergunta inocente. A resposta da comunidade mais ampla foi rápida e severa. Perdi meu cargo, e meu empregador citou conduta antiprofissional depois que compartilhei meu testemunho com um colega muçulmano. Nossa comunidade de Mesquita, que tinha sido meu sistema de apoio, agora me tratava como se eu tivesse uma doença contagiosa. Velhos amigos atravessavam a rua para me evitar. Minhas redes sociais foram inundadas com mensagens que variavam de orações pelo meu retorno ao islamismo a ameaças de morte. Mas para cada porta que se fechava, Deus abria outra. Encontrei uma igreja onde ex-muçulmanos se reuniam em segredo para adorar a Cristo. Suas histórias ecoavam as minhas, sonhos, visões, experiências de quase morte, todas apontando para a mesma verdade. Por meio delas, aprendi a navegar em minha nova fé enquanto lidava com a perseguição que a acompanhava. Minha irmã Mina, que questionou o islamismo antes da minha experiência, foi a primeira da minha família a realmente ouvir enquanto eu compartilhava os detalhes do que tinha visto. Ela chorou, reconhecendo as respostas para perguntas que tinha medo de fazer. Juntas, começamos a estudar a Bíblia, descobrindo o verdadeiro Jesus que o islamismo havia escondido de nós. A parte mais difícil não foi a perseguição externa, foi ver meu marido gradualmente virar nossos filhos contra mim. Ele os transferiu para uma escola islâmica mais rigorosa, limitou meu tempo com eles e constantemente os lembrava de que sua mãe havia se perdido. No entanto, mesmo com essa dor, senti a presença de Cristo, me dando uma força que eu nunca soube que tinha. Se você chegou até aqui na minha história, não se esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sino de notificação para se manter atualizado sobre mais testemunhos como o meu. Seu apoio ajuda a espalhar essas verdades transformadoras para outras pessoas que precisam ouvi-las.